Bom dia, que o dia tenha sido abençoado. Boa noite, porque agora vamos estudar a palavra de Deus. Esse é o nosso encontro com a palavra. Nós estamos aqui diretamente de uma maneira especial de Araguari, Minas Gerais, e hoje nós vamos para o nosso sétimo estudo, o sétimo momento com a carta de Paulo aos Filipenses. Eu espero que você, que já está chegando, que já está entrando, que já está no ar, bem-vindo. Que bom, vai dando um like e vai trazendo a sua Bíblia, né? Abra a sua Bíblia, porque o propósito do nosso encontro é estudarmos a palavra de Deus. O propósito do nosso encontro é ler, meditar, absorver a palavra de Deus, porque a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. E já nessas quartas-feiras todas, nessas 6 sextas-feiras, essa é a sétima, nós estamos vindo estudando a palavra, nós estamos querendo entender a mentalidade do apóstolo Paulo, quando ele também estava numa certa quarentena, não é? Num certo aprisionamento. Ele de fato estava preso. E nós estamos vivendo esse tempo de pequena e pouca liberdade. E nesse período nós estamos estudando a palavra. Não é? Então eu quero convidar você, que você já está entrando, você podia convidar outros para estar conosco, para a gente poder espalhar a palavra. Bem-vindo, seja bem-vindo em nome de Jesus. Tem gente especial chegando e chamando, gente de longe, gente de perto, gente de Belém do Pará. Que bom. Bem-vindo em nome do Senhor Jesus, tá certo? Uma noite de paz para nós e que o estudo da palavra de Deus possa vir ao encontro do seu coração e que nós possamos estar fortalecidos nessa palavra, né? É assim o meu desejo e a minha oração nesta noite tão especial, nessa noite de quarta-feira. Nós temos tantas pessoas passando momentos de dor, outras de alegria, porque estão já passando, não é? E estão saindo desse momento angustiante. E nós queremos agradecer ao Senhor. Então, enquanto você está chegando, está chamando outros para participar conosco, não é? Convide mesmo, é um prazer muito grande. E nós queremos entender aquilo que o Senhor, que Jesus quer fazer. Minha esposa chegou aqui e disse que eu estou torto. É que eu estou aqui realmente torto, eu estou numa situação meio delicada aqui. Mas você vai estando conosco. Muito bem, querido. Vamos orar então? Porque, como sempre fazemos, pedindo que o Senhor possa estar nos dando direcionamento, sabedoria, e que seja um tempo agradável na palavra de Deus. Nós separados, nós distantes uns dos outros, porém nós temos hoje o privilégio de sermos unidos em volta da palavra de Deus e ela possa falar poderosamente ao seu e ao meu coração. Eu quero orar já por você. Se no decorrer você tiver algum pedido especial, específico, para a gente orar junto, você pode colocar aqui mandar uma mensagenzinha para nós e a gente vai, como se diz, respondendo e orando e pedindo para que o Senhor nos abençoe e nos fortaleça, tá bem? Então, o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto, que a gente possa estudar a palavra com muita graça, com muita alegria. Bem, todos, vamos orar? Vamos orar? Pai Santo, aqui estamos para mais um dia, aqui estamos para mais um momento com a Tua palavra. Então, venha ao nosso encontro, venha ao encontro de cada um que já está aqui, que já está entrando nessa live, para a gente junto estudar a palavra de Deus. Nós rogamos a Tua direção, a Tua bênção sobre nós, o renovar das nossas forças, a Tua doce presença. Firma os nossos pés na rocha, Senhor. Nós clamamos por misericórdia. Aleluia. Amém. Amém. Muito bem. Muito bem, muito bem. Muito bem, você já abriu sua Bíblia? Está com a Bíblia aberta? A Bíblia tem que estar aberta aí, querido. Dá um jeito. Acha a tua palavra. Né? Acha a palavra aí na carta de Paulo aos Filipenses. Nós estamos nos debatendo nela, nós estamos aprendendo com ela. Nós já vimos desde o início
que Paulo escreve para motivar os irmãos, para que os irmãos não se sintam abatidos em nada com as circunstâncias que o próprio Paulo estava, isto é, preso por causa do Evangelho. E, no entanto, Paulo, que havia escrito que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor, aqui Paulo coloca isso na prática. Paulo diz para a igreja, olha, não, as coisas que me aconteceram têm contribuído para o Evangelho, para a pregação do Evangelho. Então, ele está vendo as coisas de uma outra ótica. Isso é, a partir daquilo que eu possa fazer e viver, de que seja para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Tá certo? E é nessa perspectiva que ele escreve. E ele escreve na perspectiva da alegria. Tudo corroborava para que ele ficasse murmurando, triste, cabisbaixo, deprimido, tudo. Mas ele resolveu no seu íntimo a dizer que na realidade as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor. Então você que já está entrando, vai ficando, respira fundo, desliga um pouco das outras coisas e fica aqui conosco, e se você puder, compartilha com outros, nós vamos juntos estudar essa palavra. Na semana passada, nós entramos num assunto, talvez seja o cerne da carta, da razão prática que Paulo escreveu, porque existia entrando, ele ficou sabendo de que havia pessoas entrando na igreja com cara de crente, com jeito de crente, parecendo crente, mas eram inimigos da cruz. E ele tinha medo da igreja que era uma igreja amorosa, uma igreja companheira, participativa, missionária. Era aquela igreja que o ajudava em todas as circunstâncias. Era aquela igreja que ele surgiu na época quando ele passa a Macedônia, né? Lá em Atos, quando ele passa a Macedônia, registra o encontro, ele alcança uma mulher chamada Lídia, que era uma empresária, vendedora de púrpura. Essa mulher entrega sua vida ao Senhor Jesus e abre a porta da sua casa. Depois ele andando pela rua e falando de Jesus, encontra uma jovem que é endemoniada e que vai dizendo que ele era sacerdote do Altíssimo. Enfim, e ele repreende aquele espírito e a moça é liberta e aquilo dá uma encrenca danada. Ele vai parar na polícia, levou uma surra, muita surra, porque ele tinha feito algo que mexeu naquela cultura. Por volta da meia-noite, diz o texto, que Paulo e Silas cantavam, louvavam, adoravam, todo lanhado, todo cheio de verdugos, e eles estavam louvando a Deus. Você lembra da história? Porque é uma história fantástica de Atos, capítulo 16. Se você tem a sua Bíblia, depois você lê lá. E lá, terremoto aparece, todas as portas e cadeias são abertas, mas eles não saem. O carcereiro vai se suicidar porque é uma tragédia, ele perdeu os prisioneiros tão perigosos, e de repente ali é um novo convertido, ali é um novo que vai surgir, é um novo. Então a igreja de Filipos surge de perseguição, de uma vendedora, uma empresária, uma mulher, de um carcereiro e sua família, provavelmente uma jovem que era escrava e era possuída por demônios. Então provavelmente esse era o cerne dessa igreja de Filipos, e Paulo vai gerar essa igreja com medo de sofrimento. E quando Paulo prega o evangelho e passa dali, ele vai àquela igreja que ele deixa em Filipos, não é? O acompanha, parceira, para onde vai, envia recursos e assim por diante. Uma igreja abençoada. Só que agora, Paulo percebe que maus obreiros estavam entrando, poderiam, de uma maneira sorrateira, destruir as coisas mais importantes que aquela igreja tinha. Daí a carta. Daí que nós lemos no capítulo 3, no capítulo 2, capítulo 3, Paulo falando duramente e dizendo: acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos. Olha, por favor, observe aí o versículo 2 do capítulo 3. Nós lemos isso semana passada. E ele diz no versículo 2: acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão, daqueles que falavam de uma coisa espiritual, mas eles falavam de uma coisa falsa. E Paulo estava com muito medo que eles se tornassem uma igreja legalista, que em vez de andar e fluir no amor, na direção do Espírito, agora voltassem para a lei, para as coisas que ele vai chamar de carne. Isto é, todas as coisas, por religiosas que sejam,
mas que tiram essas pessoas dos pés de Jesus. Qualquer coisa, é isso que Paulo está falando. Qualquer coisa que você faça, ou que você fez, ou que já tenha pensado em fazer, que na realidade tira você do conhecimento de Jesus, da presença de Jesus, do poder de Jesus, Paulo chama isso de carnalidade, de carne. Ele não fala de carne aqui dizendo que é um pecado horroroso, um pecado cabuloso, vamos pensar assim, uma imoralidade. Não. Aqui, quando ele usa a expressão carne, no versículo 3 do capítulo 3, ele diz: nós não confiamos na carne. Quando ele fala de carne aqui, ele está falando exatamente de coisas que, por religiosas que são, mas que afastavam da graça que há em Cristo Jesus. Qualquer coisa que tira das pessoas ou você da presença graciosa de Jesus, Paulo chama isso de carne. E ele faz uma lista de coisas que chamam de carne. Faz uma lista. Ele chama, por exemplo, que ele poderia ser uma pessoa que confiasse na carne. E quando ele fala isso, ele está se referindo, no versículo 5, que ele foi circuncidado ao 8º dia, que ele foi circuncidado. A circuncisão ele chama isso de carne. Ele diz que ele era da tribo de Benjamim, uma tribo muito boa. Hebreu de hebreus, quer dizer que na família dele nunca tinha uma miscigenação, um mestiço, alguém de outra cultura, de outra nacionalidade. Não, era hebreu de hebreus, sangue puro. Ele diz que ele era fariseu, isto é, a seita mais rigorosa daquela época, a seita religiosa mais rigorosa daquela época. Hoje a gente diz que o fariseu, a gente deu ao fariseu o sinônimo de hipócrita. Ah, você é um fariseu, você é um fariseu. Tá bom, é como se chamasse o outro de hipócrita. Mas isso hoje. Naquela época, o fariseu era um cara de respeito, de responsa. Era zeloso no guardar a palavra, a lei, não é? O judaísmo. Paulo era fariseu. E Paulo diz que isso também é carne. Ah, eu sou da religião tal, eu sou da igreja tal, eu fiz isso, fiz aquilo. Isso te aproximou de Jesus ou isso te afastou de Jesus? Se isso te afastou de Jesus, isto que por bom que seja, por religioso que seja, isso Paulo chama de carne. E isso não dá para se confiar na carne. Não dá. Então, quando Paulo vem no capítulo 3, e nós mencionamos isso, eu estou dando até a nível de um resumozinho do que nós tratamos na semana passada, você pode ver isso no estudo que está aí no Facebook, você pode ver, e você pode também assistir isso no YouTube. Paulo está dando exemplos de homens bons, obreiros bons. No capítulo 2 ele falou de dois, ele falou de Timóteo e de Epafrodito. Eram bons obreiros. Paulo diz, a estes vocês devem honrar, porque existem bons obreiros. E assim como existem maus médicos, existem bons médicos. Assim como existem bons professores e maus professores. Assim como existem bons, motoristas e maus motoristas. Tem sempre bons e maus. Também existem bons profetas e falsos profetas. Existem crentes bons e tem maus crentes. Você precisa discernir isso. Você precisa estar discernindo para você poder imitar, para que eu imite. Eu preciso descobrir. Quem tem que usar isso é a sua cabecinha. Como é que eu uso isso? A partir da palavra. Paulo, usando o exemplo de Timóteo, vai dizer que Timóteo era um bom obreiro, porque o Timóteo ele queria e cuidava das coisas de Jesus Cristo. Paulo fala que Timóteo era um crente de valor, porque Timóteo era um cara de caráter provado. Observe o caráter. Não observe apenas a fachada. Não apenas o falar, mas o caráter. Paulo vai falar de Epafrodito e vai dizer que Epafrodito era um cara sacrificial, companheiro, amigo, pronto para servir. Capítulo 2, finalzinho do capítulo 2 de Filipenses, ele vai dar exemplo desses dois caras, bons obreiros, que a igreja precisava aprender a honrar. Assim também somos nós, assim também é você. Nós precisamos aprender
a honrar e aprender a observar quem são maus obreiros. Por isso que no capítulo 3 ele diz, querido, cautela, cuidado, cautela, prudência, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão, daqueles que querem dar a você algo como religioso, mas na verdade o que está dando para você é carne. Porque aqueles da falsa circuncisão, eles queriam que a igreja, uma igreja gentílica, que não era de judeus, que aquela igreja, além de aceitar Jesus, que ela também cumprisse os ritos judaicos. Quais são esses ritos? Então você para ser um povo de Deus, você tem que circuncidar. Para você ser povo de Deus, você tem que guardar a lei. Você para ser povo de Deus, você tem que fazer as festas judaicas. Para você ser povo de Deus, em outras palavras, você tem que ser um crente de segunda categoria que é atrelado à cultura judaica. Paulo vai detonar com isso em muitas das suas cartas. E aí você pode ler a carta de Gálatas, você pode ler Romanos, Efésios. Ele vai realmente dar muitos embates. Mas você pode também ler em Atos dos Apóstolos, capítulo 15, o primeiro concílio. Era exatamente essa tentativa de alguns que se diziam crentes, mas que queriam levar a igreja a viver debaixo do jugo judaizantes. E isso poderia destruir completamente a graça de Cristo Jesus. A graça. Né? Agora eu volto para a lei, eu volto para as obras, eu vou fazer alguma coisa e esta coisa vai fazer com que eu mereça ir para o céu, mereça a salvação, mereça uma bênção, mereça. Eu preciso fazer alguma coisa para merecer. Uau! Isso é uma loucura e uma doutrina completamente alheia ou fora dos princípios de Deus. Nós nunca vamos conseguir pagar uma gota do sangue de Jesus Cristo. Você nunca vai poder pagar uma gota do sangue de Jesus Cristo. Você pode ser a pessoa mais perfeita, você pode ser pessoa doadora, você pode ser uma pessoa dadivosa, você pode ser uma pessoa sacrificial, você pode fazer um monte de coisa, mas tudo que nós fizermos não paga uma gota do sangue de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não paga. Ora bola, se eu não pago uma gota, se eu não consigo pagar a bênção maior da salvação, como é que eu vou pagar outras bênçãos, como o cuidado, a provisão, proteção de Deus em Cristo Jesus? Como eu vou pagar? Não dá, eu estou sempre em dívida. Então, por isso que a salvação não é por obras, que eu não consigo pagar. Mas quando algumas pessoas vêm dizendo e vêm ensinando isso, vai levando a gente a viver uma vida cristã, não de alegria, não de gratidão, não de entrega dizendo: pecador, pecador, o Senhor deu a sua vida por mim, o Senhor me libertou e eu quero ser mais semelhante ao Senhor. E aí Paulo diz que tudo que é da carne, tudo que é de carne, e tudo que é de carne, volta a dizer, ele vai dizer, é tudo que afasta a pessoa de Jesus Cristo, de estar com ele. Olha, por favor, aí no capítulo 3, no versículo de número 8, ele diz assim: sim, deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus. Conhecer a Cristo joga por terra toda essa besterol religiosidade. Conhecer a Cristo, ser achado nele, ele ser o meu Senhor, o meu dono. Paulo diz, para eu conhecê-lo, para ele ser meu Senhor, eu quero fazer aquilo que o agrade. Agrada-te do Senhor e ele satisfará os desejos do teu coração. Pois então eu quero fazer o que agrade a ele. Ele é meu rei, Jesus é a razão da minha existência. Se ele é a razão da minha existência, não estou em mais nada. Ele é tudo para mim e eu tudo para ele. Olha aí o versículo o número 8. Vou repetir. Cristo, eu quero, deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como esterco, refúgio, cocô, dejeto. Aí está só refúgio, eu estou
dizendo o que ele quer dizer. Para ganhar a Cristo e ser achado nele, versículo 9, não tendo justiça própria. Eu não estou em Cristo porque eu sou melhor do que ninguém. Você não está em Cristo, ninguém está em Cristo porque merece. O que nós merecemos é a cruz. Ele foi para a cruz, no meu e no seu lugar. Eu quero ser achado nele. Eu quero que quando Deus Pai olhe para mim, ele não me veja. Meu pastor querido, pastor José Ângelo, que já está na glória, ele tinha uma pregação que sempre me marcava, melhor, uma frase. Ele dizia sempre, quando Deus olha para você, Deus não vê você. Porque se ele visse você, ele jogaria um raio fulminante. Ele não permitiria que você entrasse na presença dele para orar e adorar, porque você é pecador. Ele jogaria um raio fulminante. Quando Deus olha para você, ele vê Jesus. Ele vê Jesus. Ele vê Jesus. Presta atenção nisso. É Cristo em nós. Por isso que Paulo está dizendo, eu quero ser achado nele. Eu quero ser encontrado nele. Quando eu chegar diante de meu Pai no céu, o que você está fazendo aqui? Eu estou aqui pela graça. Foi Jesus que me trouxe, eu estou nele. Né? Ele em nós, esperança da glória. Nada. Nada. Tudo por Cristo. Tudo por Cristo. Tudo por Cristo. Tudo. Então, tudo que me tira da presença de Cristo, tudo que me tira da presença de ser achado nele, por méritos próprios, por justiça própria, Paulo chama isso de carne. Nada mais que atitude humana. Nada mais do que uma tentativa de merecimento. E que tristeza para isso. Nada. E Paulo continua dizendo, e você pode ler, que ele não recebeu, não é perfeito, mas que ele esquece das coisas que para trás ficam e o alvo dele é Cristo. Esse é meu alvo. Esse é meu alvo. Não sou perfeito. Paulo não era perfeito. Então qual é meu alvo? Meu alvo é seguir a Cristo. Meu alvo é caminhar com Cristo. Meu alvo é andar com Jesus. Meu alvo é dizer para ele, sou teu, tu és meu. Enche-me com a tua presença, enche-me com a tua graça, enche-me com o teu espírito, enche-me, Senhor. Essa é a palavra, essa é a verdade, não é? Mas estava entrando na igreja maus obreiros. É exatamente isso. Aí você vai dizer que não tem, Patrícia, não tem falsos crentes? Tem falsos crentes. E não tem coisa pior do que falsos crentes. Por isso que são maus, por isso que eu falo isso, eu concordo contigo. Não é? A gente precisa ficar com cautela. Com cautela. Aí, queridos, observem, por favor, no capítulo 3, do versículo de número 17, que é exatamente onde nós entramos no texto que nós ainda não lemos. Mas Paulo está ainda falando de maus obreiros. Acautelai-vos. E olhe, por favor, o versículo de número 17 do capítulo 3. E ele continua até o capítulo 4, versículo 1, tratando desse assunto que a igreja precisa abrir os olhos para não ser enganada. Para não ser enganada. Vou ler o texto. A Bíblia está aberta. Versículo 17. Irmãos, sede imitadores meus, e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Interessante. Preste bem atenção para reforçar o que nós vimos estudando. Irmãos, sede imitadores meus, e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Meus, Paulo. Paulo falou isso muitas vezes. Sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Não é? Eu quero ser igual a Cristo. Eu quero caminhar para a perfeição de Cristo Jesus. Eu não alcancei a perfeição, mas eu quero caminhar na perfeição com Cristo Jesus. Quero estar lá com Ele.
Ponto. E aí ele diz, com o modelo que tendes em nós. Aqui para mim, esse nós, ele está exatamente referendando Timóteo, Epafrodito e Paulo. E ele está dizendo, andem olhando para modelos de gente próximo de vocês. Epafrodito era alguém lá da igreja de Filipos, que levava os recursos, caminhava e entendia ser uma extensão entre a igreja e Paulo. Timóteo, servo seguidor, filho amado de Paulo, filho espiritual amado de Paulo, e ele fazia isso com tanta devoção, e Paulo diz, Timóteo é alguém que eu não encontro ninguém mais importante para mandar para vocês, porque ele cuida de vocês, ele tem amor porque é as coisas de Cristo, ele está preocupado com as ovelhas, está preocupado com o rebanho, com o povo de Deus. E o próprio exemplo de Paulo, quando Paulo diz, nada é mais importante do que estar em Cristo e ser achado nele. E aí, prestem bem atenção às palavras duras que ele usa agora. Versículo 18. Pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia, e agora vos digo, até chorando. Olha como no meio da carta da alegria, que ele fala alegrai-vos, 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 ele vem e toca num problema. E eu digo para vocês até chorando, que essas pessoas que andam no meio de nós são inimigos da cruz de Cristo. Interessante que o apóstolo João, na primeira carta que ele escreve, lá no finalzinho, ele vai falar, quando ele fala de anticristos, João vai dizer que muitos anticristos têm surgido. E quando ele define a figura do anticristo, ele vai dizer, era um de nós, era no nosso meio. E saiu do nosso meio. Lê lá, 1 João. É aquele que nega Jesus, Outrora dizia crer, outrora dizia amar, outrora entrou, galgou, caminhou, falava de Jesus, recebeu responsabilidade da própria igreja e agora não quer Jesus. E agora, diz Paulo, é inimigo da cruz de Cristo. Gente no meio da igreja, gente com cara de crente. Eu sou ainda da época que existia aquele shampoo chamado Denorex. Alguns aí, os mais experientes vão lembrar. O Denorex, a propaganda era assim, tem cheiro de remédio, tem cor de remédio, mas não é remédio, né? Tem cheiro, tem aparência, tem isso, aquilo, outro, mas não é. Aqui é a mesma coisa. Paulo está dizendo que gente no meio da gente são inimigos da cruz. Impressionante. Quando ele remonta a cruz. Paulo, que já escreveu, que também escreveu em Coríntios, dizendo que nós não pregamos outra coisa. Uns querem sabedoria, outros querem sinais, mas nós pregamos a Cristo e este crucificado, escândalo para um, loucura para outro, mas para nós, poder de Deus. É a cruz. É na cruz. Jesus diz, quem não levar a sua cruz e não me seguir, quem não deixar os seus próprios, quem não abandonar, quem não negar a si mesmo, cruz. Cruz. A cruz é a vergonha, mas é também o amor ápice de Deus, porque ele enviou seu filho. Aqui em Timóteo nós lemos no capítulo 2, ele sendo Deus não usou como usurpação o ser igual a Deus, mas se esvaziou e veio e buscou e veio até nós e encheu e foi humilde e se humilhou e foi até a morte de cruz. É pela cruz que nós somos salvos. Mas tem gente que usa o jaguar, o linguajar, sei lá, mas não tem caráter. Tem gente que fala de Jesus, mas está mais preocupado consigo mesmo. Presta atenção como é que Paulo fala no versículo 19. Observe, querido irmão, dá uma olhada em volta. Versículo 19. O destino desses que estão na igreja, que são membros da igreja, que são até... Bom, o destino deles é perdição. Ele não está falando de gente lá fora da igreja, de gente incrédulo, não, meu irmão. Ele está falando de gente dentro da igreja. Isso é a loucura
E isso é o trabalho nosso hoje. A nossa responsabilidade para manter o caminho limpo da presença e da direção do Senhor. Paulo está chorando aqui, porque tem gente se fazendo de cristão para manchar a honra e a glória do Cristo. Olha só o versículo 19. O destino deles é a perdição. O Deus, letra minúscula, o Deus deles é o ventre. Dá para entender? O Deus deles é o seu ventre, isto é, os seus desejos, a sua própria vontade, os seus caprichos. Não, Senhor, não tem nada a ver com a cruz. Porque o meu ventre, ele quer ser alimentado. Eu quero prazer. Eu quero tudo de bom. Eu quero que todos se preocupem comigo. Eu quero que todos cuidem de mim. Eu quero que todos façam a minha vontade. Eu quero ser agradado por tudo. Isso é o ventre. Isso é o ventre. É o meu ventre. Eu quero ter todas as coisas. Mas muitas vezes o meu ventre precisa ser crucificado. Aí a cruz é diferente. Era bom, prazeroso para mim estar hoje, sei lá, num lugar agradável, cercado de não sei o quê, com muitas regalias. E isso era meu desejo. E de repente você diz assim, Deus está me chamando para ir para as tribos. Deus está me chamando para ir para uma outra nação, para uma outra cidade, para uma outra localidade, começar um novo trabalho. Quem é que chama? Quem é que chama? E aí você tem que se crucificar. E você diz, por amor de Jesus, para estar com Jesus, para servir a Jesus, por causa de Jesus. Por causa de Jesus. Mas esses maus obreiros, seu Deus é o ventre. E a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Isto é marca de mau obreiro. Isso é marca de falso obreiro. Isso é marca de gente que está levando a igreja por caminhos tortos, levando ovelhas por caminhos tortos, não a pastos verdejantes, como o Senhor Jesus diz que é bom pastor, que vai à frente. Não. É gente que empurra as ovelhas, mas não vai à frente. É gente que fala que tem que evangelizar, mas não evangeliza. É gente que fala que tem que fazer missões, mas não faz. É gente que fala, mas não se sacrifica. É gente que está mais preocupado com a sua tranquilidade, as coisas terrenas, o não sofrer nesta terra. Tem gente que só vai ao Senhor se não sofrer. Só quer Jesus para parar de sofrer. E Deus até usa, né, gente? Tem gente que é salvo pela dor, para aprender a entregar a sua vida a Jesus, para aprender a viver com Jesus. Tem gente que precisa aprender a depender dele. Não é à toa que Paulo escreveu aqui em Timóteo, aqui em Filipenses, dizendo que viver é Cristo e o morrer é lucro. O morrer é lucro. Viver é Cristo. Eu não tenho outra razão para viver. Você não pode ter outra razão. Se você ama o Senhor Jesus, você não pode ter outra razão para viver, porque viver é Cristo. Mas não é viver do jeito que você quer, porque se for viver do jeito que você quer, o teu Deus não é Cristo, o teu Deus é teu ventre. É entregar o teu caminho ao Senhor e é confiar nele. Paulo está fazendo isso. Mas os maus obreiros só se preocupam com as coisas da terra. Em Colossenses, Paulo vai dizer que a gente deve levantar os nossos olhos e olhar para o céu e buscar as coisas lá do alto, onde Cristo está assentado à destra de Deus Pai. Pensai nas coisas lá do alto e não nas que são aqui da terra, porque morreste e a vossa vida aqui na terra está oculta em Deus. Mas vira e mexe, tem gente
que não mais pensa, nem fala, nem prega, nem ensina acerca das coisas que virão. Até eu acho que esse coronavírus tem a sua coisa boa, né? Porque o coronavírus, nas redes de televisão e tudo mais, fala tanto de morreu, e parece que a morte agora ficou uma personalidade bastante assim midiática. Então parecia que ano passado ninguém morria no Brasil. Parecia que no ano passado ninguém morria de gripe, nem de pneumonia, nem de dengue, nem de nada. Então, mas agora a notícia de morte ela é muito nova. Parece que é nova. Parece que nós não lembramos mais que nos anos anteriores, em 2018, você vai entrar aí no Google e faz a pesquisa, em 2018, mais de 355 mil pessoas morreram no Brasil por questão cardíaca. Mais de 150 mil pessoas morreram por questão respiratória. Não, mas agora ninguém mais morre de nada, a não ser de uma só coisa. Mas por mais que isso é triste, é trágico, mas isso traz de volta aquela sensação: te cuida, você pode morrer. E como as notícias também não são de pessoas que são curadas, são sempre de pessoas que foram mortas, fica parecendo que o coronavírus, se você pegar, você está com o pé na cova. Pode ficar tranquilo, você não vai curar não, você vai morrer. Então a morte de novo é salientada. Então veja, eu estou querendo ver uma coisa até boa nisso. Porque aí me parece que as pessoas, quem sabe, acordem para observar que a nossa vida, que a sua vida é tão passageira. Nossa vida é um fio de prata, como diz a expressão bíblica de Eclesiastes. Antes que se rompa o fio de prata, lembre-te do teu Criador. Mas parece que o mundo virou tão dono de si mesmo, as pessoas são tão donas de si mesmas, que elas não conseguem mais confiar e crer, elas não conseguem abrir os olhos. E de repente então vem uma tragédia dessa, e eu diria, quem sabe até nisso o povo acorde para dizer: eu preciso voltar para aquele que é mais poderoso. É o único, é o Deus. Não é mais o meu ventre, não são meus mais desejos. Eu preciso me preocupar com as coisas de Deus. Mas os maus obreiros se preocupam com as coisas terrenas. No versículo 20, Paulo escreve: a nossa pátria, Jesus, a nossa pátria está nos céus. Ele está escrevendo para macedônicos, para o povo de Filipos. Tem o pessoal de lá, tem os judeus, tem brasileiro, tem inglês, tem americano, tem japonês, tem chinês. E ele vai dizer que a nossa pátria não é aqui. Eu nasci no Brasil, mas a minha pátria, diz Paulo, a minha pátria está no céu, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Paulo está dizendo: não permita ser enganado. Não permita que ninguém arranque de você a graça preciosa de estar em Cristo. Não permita que qualquer outra coisa seja mais importante na sua vida do que ser achado nele. Não tendo justiça própria. Não tendo justiça própria, eu não sou melhor do que ninguém, nós não somos melhores do que ninguém. Pelo contrário, somos coisas loucas desse mundo. E ele te amou, e ele te achou, e você se entregou, e você é dele, nós somos dele, e ele nos dá uma pátria celestial. Aqui está caindo aos pedaços, mas eu tenho uma pátria celestial onde habita justiça. E mais, diz o apóstolo Paulo aqui no versículo 21, o qual transformará o nosso corpo de humilhação, de artrite, de artrose, de dor, de corona, de gripe, de pneumonia. Esse corpo de humilhação, esse corpo que vai correr e não dá conta, esse corpo que já não mais obedece mais às nossas atividades. Você lembra quando eu lembro, não sei se você lembra, mas eu lembro quando eu era mais jovem, eu estou começando a ficar velho, que eu pegava, a bola vai vir, eu gostava de jogar bola, a bola vai vir, vou matar no peito, vou jogar para ali, vou correr atrás dela em direção ao gol, vou chutar e vai ser gol, tá contado, tá certo. E aí eu pedi a bola, joga a bola. Quando eu fui pular, o corpo não acompanhou a minha cabeça, a bola passou por cima da minha cabeça. Eu tive que sair correndo atrás da bola, já meio cambaleante. Quando eu chego na bola, eu piso na bola, eu caio do chão. Que
Que vergonha, quando eu vou chutar a bola não tem nem força. O corpo não obedece. Eu diria, é corpo da humilhação. Mas diz que o Senhor, nós vamos... tem gente que tem problema com o corpo. Ah, tô ficando velho, tô ficando ruga. Aí vai botando uns troços, vai ficando pior ainda. Você já reparou que tem gente que vai botando... Eu nem sei o que, é que as mulheres usam, mas tem homem também usando. Aí bota uns troços aqui, bota aqui, fica esticando a cara. E cada vez que estira a cara, mas fica esquisito. E aí você diz, o que é isso, Jesus? É corpo da humilhação. É corpo da humilhação. O corpo nosso vai passando, vai envelhecendo, mas só que diz a promessa, e ele vai transformar o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Que promessa maravilhosa. Em Coríntios, no capítulo de número 15, quando ele fala sobre a ressurreição, Paulo escreve assim, quando porém, versículo 28, capítulo 15, versículo 28, quando porém todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então o próprio Filho também se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Sabe o que é salvação? Sabe o que é ir para o céu? É você fazer parte, novamente, daquele que fez tudo por nós. Deus em nós, esperança da glória. Então, na força do seu poder, Ele há de nos ressuscitar, Ele há de nos transformar e Ele há de fazer esse corpo de humilhação à semelhança do corpo ressurreto de Jesus Cristo, nosso Senhor, em glória. Paulo está dizendo para a igreja de Filipenses, olhe mais além. Você está preocupado só com as coisas terrenas? Você está só preocupado em se dar bem aqui nesta terra? Em não ter problema aqui nesta terra? A nossa vida vai passando e passa ligeiro, 10, 30, 50 anos, 60 anos, passa voando. Os nossos olhos têm que estar fitos lá, no autor e consumador da nossa fé. Por isso ele termina, e eu termino também nesta noite com os irmãos, no capítulo 4, versículo 1, dizendo, portanto, meus irmãos, amados e muito saudosos, minha alegria e coroa, sim, amados, permanecei deste modo firmes no Senhor. A gente está separado, está aqui conversando pelas lives da vida. Que bom que você parou para a gente ler a palavra de Deus juntos. Quando é que vamos nos encontrar? Não sei, não é? Que bom, quando é que você vai voltar para ir à igreja, para se reunir com os seus irmãos? Não sei. Paulo também não sabia quando voltar e quando sairia da prisão. Mas o que ele quer dizer para ele é que mesmo no período de ausência, ele diz, meus irmãos, amados, muito saudosos, minha alegria e coroa porque são filhos na fé de Paulo. Amados, sim, permanecei deste modo, firmes no Senhor. O que é deste modo? O que é deste modo? Leia de novo e veja o exemplo de Paulo, que nada, nenhuma coisa ele queria considerar como mais importante para estar em Cristo Jesus. Se você de alguma maneira perdeu o seu primeiro amor, ou faz tempo que você não se vê em Cristo, pare aí agora, volte-se para Jesus. Considere o resto, considere tudo. Aliás, quando eu falo de considere tudo, gente, é tudo mesmo. É tudo mesmo. Coisas boas, coisas que parecem ser boas, coisas ruins, qualquer coisa que te afasta de Jesus e da sua graça e da sua glória é carne. Qualquer ato religioso que você tenha esperança de que isso vai te chegar e vai te tornar mais perto de Deus, que não seja o próprio Cristo, a fé nele, na sua palavra, deixa de lado. Deixa de lado, porque estar em Cristo é a sublimidade da vida, desta e da que virá. E aqui Paulo diz, ele vem e vai fazer com que nós sejamos transformados à imagem dele.
Vamos ser salvos desse corpo de humilhação. Vamos ser salvos para ser como Ele, para a glória dEle. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor fortaleça a sua vida. Gente preciosa conosco aqui, nos assistindo e orando conosco. Eu queria que você curvasse a sua cabeça e você orasse no pedido que Paulo faz. Vou ficar firme do lado do meu Senhor Jesus Cristo. Eu vou permanecer. Quem manda em mim? Meu ventre? Minha vontade? Meus desejos? Minhas paixões? O que é que manda em mim? O que manda em mim é o Senhor Jesus e a sua palavra. O que é que tem que ser cultivado em mim? O interesse pelas coisas de Cristo, como Timóteo. O caráter de Cristo sendo forjado em nós. Forjado, essa é a palavra que eu quero usar mesmo. Às vezes é que nem aquela pessoa que está ali amarretando o aço, o ferro, para dar a forma que tem que dar. Então, é fogo, marreta, água. Deus está forjando em você o caráter de Cristo. Todas as coisas cooperam. Dê glória, viva na presença do Senhor, fica firme. O Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Deus te abençoe. Amém? Deus te abençoe. Vamos orar? Feche seus olhos. Aonde você está? Pare o que está fazendo e se derrame na presença do Senhor. E se derrame na presença do Rei, do Deus Todo-Poderoso. Pai Santo, Pai de graça e de bondade, Pai de amor, Pai que cuida de nós, louvado seja teu santo nome. Senhor, aviva em cada um de nós a tua memória, a tua presença. Faz de nós, Senhor, como fizeste com Paulo, Epafrodito, Timóteo, e usa-nos para o louvor da tua glória. Estamos vivendo também em tempos maus. Estamos vivendo em tempos em que a igreja está misturada, que também há maus obreiros. Gente que fala em nome de Jesus, mas o ventre é que manda. Que se preocupa mais com as coisas da terra. Livrai-nos disso, Senhor, de nos preocuparmos apenas com as coisas aqui da terra, porque a nossa vida está oculta no Senhor. Ó Senhor, derrama o teu amor e de tal maneira que nós te amemos cada vez mais. Visita agora cada família, cada um que nos ouve, cada um que nos assiste, cada um que parou. Nós te agradecemos por esse momento e pedimos agora a assistência do teu Espírito Santo. Se há alguém que com familiares que estão passando momentos de dificuldade desse corona, da Covid, se tem gente sofrendo, então visita agora, traz teu bálsamo, Senhor. Tu és o Rei, tu és soberano sobre todas as coisas. Nós já te rendemos toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Bendito seja o teu santo nome. Amém. 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 Queridos, boa noite, bem-vindos mesmo e boa noite, um bom descanso. Nós estamos aqui indo de volta para Colombo, estamos agora em Araguari, amanhã nós estamos pegando estrada, então eu espero que os irmãos orem por nós na nossa jornada, nos conduza. Ajude também, você pode compartilhar esse vídeo e isso vai multiplicando as pessoas que vão assistir, se você entendendo sendo uma palavra de Deus, uma palavra correta, uma palavra da palavra, então você pode usar aí o seu Facebook para compartilhar, espalhar a palavra de Deus. Então eu quero agradecer. Também quero agradecer muito a sua companhia. Viu, João Carlos? Tem tanta gente boa aqui. Meu Deus, Hernani, João Carlos, Ivone, Dona Hilda, Rosângela, Felisberto, companheiro, Mana, Eva. Gente, que coisa boa. Gente de perto, gente de longe, que coisa boa. Né? Mas você pode então compartilhar, divulgar, e isso aqui espalha. É impressionante. Né? Amanhã, como você sabe, terça-feira e quinta-feira, a gente faz uma live pelo Instagram. E aqui na quarta-feira a gente faz esse estudo bíblico. Eu não sei até quando vamos fazer, mas vamos fazendo e vendo o que Deus vai fazer. Tá certo? Que Deus te abençoe, Deus te dê uma noite de paz e de bondade. Assim nós oramos e agradecemos essa doce comunhão com você. Não é? Gente espalhada, gente de Mossoró a Goiás, gente de Belém, gente do Rio, gente de São Paulo, que coisa boa. É uma igreja virtual, porém real.
não é? Que Deus te abençoe, que Deus te fortaleça, né? Parentes, amigos, irmãos, bom descanso, bom trabalho, sim. Abraço a todos, que beleza, coraçõezinhos, alegria. Deus lhe abençoe, Deus os fortaleça, Deus os capacite cada vez mais para a gente viver na sua santa e bendita palavra. Paz do Senhor Jesus, boa noite, beijo no coração. Tchau, tchau. Gente de Mato Grosso, isso mesmo, mana. Tem muita gente abençoada aqui conosco, né? Então, compartilhe, divulgue. E quarta-feira que vem, nós estaremos aqui de volta para o nosso nosso oitavo estudo. Não perca, não deixe de estar conosco, divulgue isso e vamos cercando isso e compartilhando a palavra. Pela honra de você estar aqui conosco. Deus te abençoe. Terminando. Bye, bye. Boa noite.